Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de cinética, estudando nessa aula de hoje um pouquinho mais sobre as reações de ordem 1 ou primeira ordem. As reações de primeira ordem são as reações que mais aparecem em provas porque as desintegrações radioativas obedecem uma cinética de primeira ordem. Daí, vamos examinar alguns aspectos dessa cinética para que na hora que apareça alguma questão sobre isso, a gente imediatamente já identifique que é uma cinética de primeira ordem e daí o problema fica mais fácil de resolver. Então vejamos. A primeira coisa é com relação ao gráfico de velocidade em função da concentração do reagente. Bem, se a velocidade é diretamente proporcional à concentração do reagente elevado a 1, isso quer dizer que a função da velocidade em relação à concentração é uma função do primeiro grau. Daí, vai dar uma reta crescente que passa pela origem. A inclinação da reta é, então, o coeficiente angular, que equivale exatamente à constante da velocidade dessa reação. O segundo gráfico importante nesse estudo se refere ao ln da concentração em função do tempo. Ou seja, nós chegamos a uma conclusão de que o logaritmo da concentração é igual a menos kT. Então, a inclinação desse gráfico do ln(A) em função do tempo vai dar uma inclinação para a esquerda, o que significa que aquele coeficiente angular vai ser negativo e vai corresponder exatamente a menos k. Então, para calcular o coeficiente angular, você vai fazer a seguinte operação. Vai ser o ΔY sobre o ΔX, ou seja, vai ser o delta ln de A. Ou, você pode dizer assim, é o ln de A menos ln de A0 sobre o ΔT. O ΔT vai ser T menos T0. Muito bem. Então, com esse gráfico do ln de A, você pode descobrir qual é a concentração, só que você vai achar na forma de ln, de logaritmo. Tudo bem, mas se você quiser tirar o logaritmo, aí você está com a seguinte equação. ln de A menos ln de A0 é igual a menos kt menos T0. Bom, o que é ln de A menos ln de A0? É a mesma coisa que ln de A sobre A0, que vai ser igual a menos kt. Supondo que o T0 é igual a zero, então vai ficar só o T. Então você chega numa expressão assim, ln de A sobre A0 é igual a menos kt. Aí você pode sair da forma logarítmica e você vai fazer então o seguinte, você vai achar o antilog. Vai ficar assim, A sobre A0, em vez de colocar ln de A sobre A0, vai colocar assim, A sobre A0 é igual a E elevado a menos kt. Muito bem, A sobre A0 é igual a E elevado a menos kt, então A é igual a zero vezes E elevado a menos kt. E aí você vai chegar num novo gráfico agora, onde você tem concentração de A em função do tempo. Então, com a fórmula ln de A é igual a ln de A0 menos kt, você determina qual é a concentração do reagente que está sendo chamado de A o tempo todo, em qualquer instante. Então, a fórmula para a gente saber qual é a concentração em cada instante t é assim. A, concentração de A num dado instante t, é igual a concentração de A0, ou seja, quanto você tinha no início, vezes E elevado a menos kt. Tudo bem? Essa é a equação que você deverá utilizar sempre que você quiser saber qual é a concentração do reagente num determinado instante t. No estudo das reações de primeira ordem, uma quantidade muito importante é o tempo de meia-vida. Só lembrando, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade da quantidade de reagente tenha sido consumida. O tempo de meia-vida se calcula da seguinte maneira, ln de 2 dividido por k, pela constante da velocidade. Então, ln de 2, que é igual a 0,693, ou, arredondando, 0,7 sobre k. Às vezes, para memorizar um pouco, você poderia passar o k para o lado do tempo, ficaria assim, k vezes o t meio é igual a 0,7. Então, kt meio é igual a 0,7. Se você conseguir lembrar que o kt meio é igual a 0,7, ou você sabe o k ou você sabe o t meio, você dá um grande passo na resolução dos exercícios. E o detalhe importante é o seguinte, a unidade da constante da velocidade.
a unidade da constante da velocidade das reações de primeira ordem é tempo a menos 1. Ou seja, não importa qual é a concentração inicial do reagente. O T meio, o tempo de meia-vida, ele é independente da concentração. Ou seja, se você tiver 200 mols para reagir, quando chegar a 100, quer dizer, chegou à metade, aquele é o tempo de meia-vida. E, por exemplo, se você tiver 80 e chegar a 40, o tempo de meia-vida vai ser o mesmo que o tempo de meia-vida para você levar de 200 mols até 100 mols, como também de 80 até 40. O tempo de meia-vida é um valor que independe da quantidade de reagente que exista. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que você tenha duas cidades para comparar. Uma cidade com 1 milhão de habitantes e uma cidade com 50 mil habitantes. E que o tempo de meia-vida, vamos supor que seja de 10 anos. Isto é, após 10 anos, metade da população morre, tá bom? Vamos pensar dessa maneira. Então, na cidade que tem 1 milhão de habitantes, depois de 10 anos, ou seja, uma meia-vida, metade da população vai morrer. Isto é, 500 mil habitantes. E naquela outra cidade, que tinha 50 mil habitantes, depois dos mesmos 10 anos, vai morrer também a metade. Isto é, você vai ter apenas 25 mil habitantes. Conclusão: nos fenômenos de primeira ordem, existe um tempo de meia-vida fixo, que independe da quantidade de indivíduos que se tenha inicialmente. Então, observe bem esses três gráficos de velocidade em relação à concentração do reagente A, depois o outro gráfico, ln de A em função do tempo, e de um outro gráfico, que é a concentração de A em função do tempo, que esse aí não dá uma reta, dá uma curva com essa aparência dada no gráfico aí. Existe uma outra maneira de você examinar os fenômenos de primeira ordem, como veremos em seguida. Isto é, examinando como se fosse uma progressão geométrica de razão meio. Então vamos supor que você tenha assim inicialmente A0. Essa é a quantidade inicial. Depois de uma meia-vida, você vai ter quanto? A0 sobre 2, a metade. Depois de mais uma meia-vida, você vai ter agora a metade de A0 sobre 2, que vai ser igual a A0 sobre 4. E depois de mais uma meia-vida, você vai ter a metade de A0 sobre 4, que é igual a A0 sobre 8. Aqui já dá para você perceber como é que você pode estabelecer uma fórmula. Vamos supor que A0, então, é a concentração inicial. E A0 sobre 8 é a concentração final. Vamos chamar de A. Esse A0 sobre 8. Só para a gente estabelecer uma fórmula. Então, como é que você iria chegar de A0 até chegar a A? Você ia fazer assim. Você tem um A0. Aí você multiplica por meio, depois multiplica por meio, depois multiplica por meio. E aí você vai chegar na quantidade A final. Então, a fórmula que você vai conseguir obter vai ser assim. A é igual a A0 sobre 2 elevado a x. E este x corresponde ao número de meias-vidas decorridos. Então, no exemplo dado, foram 3 meias-vidas. Bom, 3 meias-vidas, então quer dizer que o x vai valer 3. Contudo, se você quiser passar esse 2 elevado a x para cima, para o numerador da fração, ficaria assim. A é igual a A0 vezes 2 elevado a menos x. Bom, nesse momento, aqui nós temos duas fórmulas para poder calcular qual é a concentração final A. Então, seria assim. Uma das fórmulas é essa aqui. A é igual a A0 vezes E elevado a menos kt. E a nova fórmula que eu acabei de achar agora, que é assim, A é igual a A0 vezes 2 elevado a menos x. Quando você compara essas duas fórmulas, você está vendo que a única diferença aparente é que você vai ter numa fórmula E elevado a menos kt e na outra fórmula você vai ter 2 elevado a menos x. Lembrando que o x é o número de meias-vidas e que o k é a constante da velocidade e o t é o tempo decorrido, certo? Beleza. Será que essas duas fórmulas são verdadeiramente iguais? Sim, elas são iguais e tem esse gráfico. Mas vamos provar que E elevado a menos kt é igual a 2 elevado a menos x.
Bom, então vamos lá. Então, assim, o K, que é a constante da velocidade, como é que você calcula? Assim, 0,693 dividido pelo t meio, pelo tempo de meia-vida. Então, agora nós temos a seguinte situação. E elevado a menos, que eu vou escrever assim, entre parênteses, menos 1. Em vez de colocar o K, eu vou escrever 0,693 sobre t meio, vezes t. Beleza? Que é igual a 2 elevado a menos x. Quero provar que isso é a mesma coisa. Então, agora você vai escrever da seguinte maneira. E elevado a 0,693, que é o número 2, certo? Esse é o 2. Vezes menos 1, esse menos 1 permanece. É igual a t sobre t meio. T sobre t meio é o número de meias-vidas, é o tempo decorrido dividido por uma meia-vida. Isso vai corresponder ao x. Bom, isso deverá ser igual a 2 elevado a menos x. Então, vamos conferir? Então, o E elevado a 0,693 é o 2, certo? Menos 1 é o menos. E o t sobre t meio é o x, é o número de meias-vidas. Então, quer dizer que essa expressão E elevado a menos kt é exatamente igual a 2 elevado a menos x. Bom, e daí? Não, daí é o seguinte, você escolhe qual é a maneira mais fácil para você memorizar. Se você quiser memorizar a seguinte fórmula, A igual a 0 vezes E elevado a menos kt, ótimo. Mas se você quiser memorizar assim, A igual a 0 vezes 2 elevado a menos x, ótimo também. Sabendo que este x é o número de meias-vidas decorridas. Tá bom? Vamos fazer um exercício então? Exemplo 1. O exemplo 1 tem o seguinte enunciado. A constante de velocidade para uma desintegração alfa do tório 230 é 8,7 vezes 10 elevado a menos 6 ano a menos 1. Qual é a meia-vida desse isótopo do tório? Vamos resolver? Resolvendo. Nesse primeiro exemplo foi dado a constante radioativa. 8,7 vezes 10 elevado a menos 6 ano a menos 1, certo? Ele quer saber qual é o tempo de meia-vida. Você vai fazer o seguinte, vai escrever assim, kt meio é igual a 0,693. Logo, o tempo de meia-vida, t meio vai ser igual a 0,693 dividido por 8,7 vezes 10 elevado a menos 6. Essa conta vai ser igual a 0,797 vezes 10 à sexta anos, ou, melhor, 7,97 vezes 10 à quarta anos. Essa é a resposta. Simplesmente, o cara deu a constante e quer saber qual é o tempo de meia-vida. Muito fácil. Exemplo 2. Bem, o exemplo 2 diz assim, o talho 202 se desintegra por captura eletrônica, com uma meia-vida de 12 dias. Bem, se uma amostra de 1 grama de talho se desintegra por um período de 36 dias, que quantidade de talho ainda permanece? Vamos resolver? Resolvendo. O que é que foi dado no enunciado? Bem, foi dado o seguinte, que o N0, vamos chamar assim de N0, o número de gramas inicial igual a 1 grama, e a meia-vida é de 12 dias, ele quer saber o seguinte, depois de 36 dias, quantos gramas ainda restam desse talho 202? Primeiro passo é calcular quantas meias-vidas se passaram. Então é o seguinte, uma meia-vida equivale a 12 dias, certo? Então, x meias-vidas equivale a 36 dias. Faz a regra de 3, você vai achar que 36 dias correspondem a 3 meias-vidas. Nesse exemplo, a gente vai resolver primeiro sem usar nenhuma fórmula.
Vamos dar uma olhadinha no conceito de meia-vida e vamos aplicar. Como são 3 meias-vidas, então eu vou pensar da seguinte maneira. Tinha 1 grama, depois de 12 dias tem meio grama, passou uma meia-vida, certo? Depois de mais 12 dias, então agora reduziu a metade. Metade de 0,5 é 0,25 gramas. E depois de mais uma meia-vida, a terceira meia-vida vai dar 0,125 gramas. Isso fazendo passo a passo. Cada meia-vida reduz a metade. Vamos resolver agora de uma segunda maneira. Então vamos ver uma segunda resolução. Mas eu poderia usar a seguinte fórmula. Assim, N é igual a N0 sobre 2 elevado a x. Então, N vai representar a massa final de talho e N0 a massa inicial de talho. Bem, a fórmula que a gente vai usar é essa aqui. N igual a N0 sobre 2 elevado a x. Tá lembrado? N0 é 1 sobre 2 elevado a x. O x é igual a 3. São 3 meias-vidas. Então vai ficar assim. 1 sobre 2 elevado a 3. 2 a terceira é igual a 8. Então vai ficar 1 sobre 8. 1 oitavo, 1 sobre 8 é igual a 0,125 gramas. Bom, nós já fizemos passo a passo, deu 0,125 gramas. Fizemos pela fórmula, deu 0,125 gramas. Ainda dá para fazer por uma terceira resolução, calculando a constante dessa desintegração radioativa, que vai ficar assim, Kt meio é igual a 0,693, ou seja, a constante K é igual a 0,693 sobre T meio. Passou o T meio dividindo, certo? Então a constante vai ser igual a 0,693 dividido por 12 vai ser igual a 0,058 dia a menos 1. Agora que você já tem quanto equivale a constante dessa reação, você pode usar a seguinte fórmula. ln de A sobre A0 é igual a menos Kt. Vai ficar ln de A, o A é o final, sobre A0. A0 é a quantidade inicial, que é igual a 1. Vai ficar ln de A sobre 1, que é igual a menos Kt. O K é igual a 0,058. Então vai ficar ln de A sobre 1 é igual a menos 0,058 vezes o tempo, é Kt, certo? O tempo é 36. Bom, você vai fazer essa conta, menos 0,058 vezes 36, que vai ser igual a menos 2,09. Então agora vamos achar o antilog, quer dizer, o número que deu origem a esse logaritmo. Então vai ficar assim, A vai ser igual a E elevado a menos 2,09. Você vai precisar de uma calculadora para poder fazer essa conta. Mas essa conta vai ser igual a 0,124 gramas. Bom, não deu exatamente igual, porque na hora que você usa a calculadora, você não vai usar todos os algarismos que aparecem na calculadora. Mas é o mesmo resultado, 0,125 por uma fórmula, 0,124 pela outra fórmula, mas apenas por questão de aproximação. Vamos então agora fazer o exercício 3, o exemplo 3. O exemplo 3 fala assim, dado o gráfico de concentração versus tempo de uma reação de primeira ordem. Então, você tem assim, no eixo concentração, no outro eixo tempo em horas. Então, você tem assim, concentração 1, depois concentração meio, depois 0,25. Veja bem, de 1 para meio reduziu a metade, certo? Então, esse tempo T, que vai ser igual a 3 ali, 3 horas, esse corresponde ao tempo de meia-vida, porque é o tempo necessário para chegar à metade. Olhando no gráfico, deu 3. Tudo bem? Você pode observar que de 3 em 3 horas vai reduzindo a metade. Por exemplo, no tempo T igual a 6, vai ter a metade do que tinha, vai ter a metade de 0,5. No tempo T igual a 9, quer dizer, mais 3 horas, né? A metade agora vai ficar assim, 0,25 dividido pela metade vai dar 0,125. Beleza. O que ele quer saber? Olhando o gráfico. Letra A, qual a meia-vida do fenômeno? Letra B, qual é a constante da velocidade? Letra C, qual a fração da concentração após 8 horas? Vamos resolver? Resolvendo, são 3 perguntinhas, né? Então, vamos lá. Letra A, qual a meia-vida do fenômeno? Bom, olhando o gráfico, você vai observar que vai ser de 3 horas. Cada vez que passa 3 horas, metade desaparece. Quer dizer que se transforma em outra coisa. Letra B, ele quer saber quanto que vale a constante da velocidade. Bem, você deve saber a seguinte fórmula. Kt meio é igual a
693, 0,693. Então, quanto é que vale o K? Vai ser igual a 0,693 dividido pelo T meio, pela meia vida. Isso vai ser igual a 0,693 dividido por 3 horas, porque 3 horas é o tempo de meia vida. Essa conta vai dar 0,231 hora menos 1. E, finalmente, ele quer saber o seguinte, qual é a fração da concentração após 8 horas? Vamos começar calculando, então, quantas meias-vidas decorreram nessas 8 horas que o problema se refere. Uma meia-vida, 3 horas. X meias-vidas vão corresponder a 8 horas. Multiplica em cruz, acha o valor de x, que é igual a 2,67 meias-vidas. Pronto, já tem o número de meias-vidas. Aí vai ficar assim, N é a concentração final, é igual a N0 ou dividido por 2 elevado a x. Então, vamos dizer assim, N é igual a N0 sobre 2 elevado a x. O x é o número de meias-vidas, então vai ficar 2 elevado a 2,67 vai ser igual a N0 sobre N. Extraindo o log de ambos os membros dessa igualdade. O log de 2 elevado a 2,67 é igual ao log de N0 sobre N. Bom, quando você fizer, então, esse log de 2 elevado a 2,67, o log de 2 é 0,3, certo? Vai dar 2,67 vezes 0,3, que é igual a log de N0 sobre N. Muito bem, essa conta vai dar 2,67 vezes 0,3 vai dar 0,80, que é igual ao log de N0 sobre N. Muito bem, então o que é o N0 sobre N? Bom, já que é log, então é na base 10, então é igual a 10 elevado a 0,8. Olhando numa calculadora, então você vai encontrar o seguinte, 10 elevado a 0,8 é igual a 6,31. Mas acontece que ele quer saber a fração que ainda resta, então não é N0 sobre N, então ele quer saber N sobre N0, é o inverso desse resultado, é o inverso de 10 elevado a 0,8, ou seja, vai ser igual a 1 sobre 6,31. Bom, na hora que você fizer essa conta, você vai achar a relação, a fração N sobre N0. Isso vai ser igual a 0,158, ou seja, isso aqui vai corresponder a 15,8%. Quer dizer que ainda restam do que tinha inicialmente 15,8%. Beleza, né? Tranquilinho, agora vocês podem começar a fazer um pouquinho de exercício. Bom trabalho!